Olá, tudo bem? Como nós anunciamos no início do programa, estamos aqui com a nossa entrevista de hoje, né? Estamos aqui com a doutora Silene Doria. Aí está, ela vai falar hoje sobre um assunto que a maioria, eu creio, da população desconhece, né? Poucos empresários conhecem, que é o FNO. Na realidade, ela vai falar dos fundos de incentivos, né? Ela é procuradora-geral de carreira da Advocacia Geral da União, da AGU. Há 25 anos atua na rede de fundos de incentivos fiscais voltados para o desenvolvimento regional. Então é muito importante, principalmente aqui na nossa região, né, o que nós vamos conversar hoje. Então fique ligado, não saia daí, que nós vamos abordar muitos assuntos. Inclusive a doutora Silene tem um canal, né, doutora, nas mídias sociais que exatamente aborda essa questão dos fundos, né, do FNO principalmente, né. E eu queria que a senhora, primeiro, seja bem-vinda. Difícil a sua agenda, né? A correria é grande, mas a gente está aqui para esclarecer alguns pontos e a gente quer contar com a senhora sobre essa questão do FNO, né? Muito obrigada, em primeiro lugar, ao Nelson pelo convite. É uma honra, é um prazer estar aqui no programa Bem Família, né? E um programa que a gente sabe leva informações úteis para a sociedade, né? E esse é também o papel do nosso projeto. O canal do projeto Incentivar tem esse objetivo, né? Esclarecer as pessoas, compartilhar o meu conhecimento sobre fundos regionais e incentivos fiscais. Como bem disse o Nelson na sua primeira fala, eu sou procuradora federal da AGU. Há 25 anos eu atuo na área de fundos regionais e incentivos fiscais. Comecei pela Procuradoria-Geral da Sudã, em 96, e até hoje, basicamente, meu trabalho tem sido esse, atuar nessa área de fundos regionais e incentivos fiscais. Cheguei, inclusive, a ir para Brasília, passei 5 anos, cerca de 5 anos, trabalhando lá, no então Ministério da Integração Nacional, hoje Ministério do Desenvolvimento Regional. E lá eu tive a oportunidade, inclusive, de ampliar o meu olhar, que antes aqui na região era mais voltada para o FNO, o FDA, né, e os incentivos fiscais aqui do Norte. E lá no Ministério da Integração Nacional eu tive a oportunidade de abrir a minha visão para os fundos do Nordeste, do Centro-Oeste. E o objetivo desse canal é esse, o primeiro objetivo realmente é esse, de compartilhar conhecimento com as pessoas. Muitas pessoas não sabem, ou se sabem, não sabem exatamente como. Se conhecem esses fundos, não sabem exatamente como proceder, a quem buscar, no caso de ter algum tipo de projeto interessante para o desenvolvimento regional. E é esse o objetivo do canal. Estimular que as pessoas cada vez mais empreendam aqui na região amazônica. Do meu lado, como boa marajoara que sou, sempre olhando com um olhar muito especial para o Marajó, que também é uma região muito carente de desenvolvimento e de investimento. E esse é o objetivo do nosso trabalho lá, né? Esclarecer para as pessoas o que são esses fundos, né? Quem pode ter direito aos créditos desses fundos e incentivos fiscais e como deve proceder para ter esse direito reconhecido pelos órgãos gestores desses fundos. E como surgiu, doutora, essa questão, quando foi tomada essa atitude da senhora buscar realmente, porque é um assunto muito específico, né? Essa preocupação. A senhora já falou que, como uma boa marajoara, né, tem esse olhar diferenciado, mas como foi que deu esse start para que surgisse o canal e a senhora procurasse realmente explicar, que eu já tive oportunidade de vê-la, assisti-la no canal, e realmente a senhora busca dizer o passo a passo, né? Como foi que surgiu isso? Como foi que startou essa... Então, como esse programa tem por nome Bem Família, e eu te falei rapidamente aqui nos bastidores o que me fez tomar essa decisão, né? Eu vou contar uma parte dessa história e o que foi que me levou a essa decisão. Eu sempre tive vontade de escrever sobre fundos regionais e incentivos fiscais como profissional da área, mas eu nunca tive tempo, nunca tive essa oportunidade. Minha vida sempre foi uma correria,
mãe, esposa, funcionária pública. Quem me conhece na área sabe que ao longo da minha carreira na maior parte do tempo eu estive exercendo algum cargo de gestão, então isso me tomava muito tempo. Sempre fui aquela pessoa que só tinha hora para entrar e não sabia exatamente a hora que ia conseguir retornar. Então, eu nunca consegui tempo suficiente para fazer um trabalho sério, para falar sobre fundos regionais e incentivos fiscais. É algo que te exige muito estudo, né? A gente não vai sair falando de um assunto técnico desse de qualquer maneira. E aí acabou que eu sempre fui adiando esse projeto de trabalho, né? E no final do ano passado, eu tive Covid, como muitas pessoas provavelmente eu sei que tiveram. E eu acho que quando você vivencia uma experiência dessa, eu pelo menos tive sensação de que eu não ia voltar. Então, eu refleti muito sobre o que eu deixava de fazer, né? O que eu adiava na minha vida, e eu decidi que eu ia tomar o controle disso aí e fazer alguma coisa que realmente me realizasse como profissional, né? Não que a minha carreira não me realize, sou plenamente realizada na minha carreira profissional, mas criar esse canal para mim foi uma forma de compartilhar o meu conhecimento sobre esse assunto. E não vou ser hipócrita de dizer que não tenho nenhuma expectativa de retorno para mim. O retorno é, em primeiro lugar, conhecimento, porque se tem uma coisa que eu descobri ao longo desse curto período de tempo que eu estou com o canal, é que eu não sabia nada de fundos regionais e incentivos fiscais. Todo dia, quando eu vou estudar para vir, por exemplo, para cá, eu aprendo uma coisa diferente. Então, assim, aquela autossuficiência, eu sei tudo, caiu por terra nesse pouco período de tempo. E assim, estar trabalhando na área que eu gosto e compartilhar conhecimento também tem um objetivo, que não vou ser, como eu disse, piegas ou hipócrita de não dizer, né? Eu espero conseguir me aposentar daqui a mais 3 anos, e aí sim eu quero poder trabalhar na área de uma maneira mais direta e mais objetiva. E o objetivo também é de, ao final, compilar esses textos e esses vídeos que eu faço lá no canal para eu poder lançar um e-book sobre isso, né? Que hoje é o que é possível fazer, é mais acessível quem lida no mundo digital, né? Eu acho que tem que estar ligado nisso aí. E é esse meu objetivo. Podcast também pode surgir, né? Pode surgir, E também, sim. doutora, quando a gente busca sempre uma coisa mais universal, uma coisa em que vá atender a ânsias, né, da população, a gente acaba tendo um retorno natural. E aí, de repente, palestras, né? Aqui, fora do Brasil, porque a senhora está numa região que hoje sempre, né, foi o mundo olha para cá, né, com diversos olhares, Sim. né, uns interessados em alguma coisa, outros para ajudar, enfim, isso com certeza vai vir. Agora, a sua atitude me chamou a atenção agora, nesse momento. O fato da senhora se dedicar a essa informação, disponibilizar essa informação para a população, isso me chamou a atenção. O governo federal, a comunicação ela é carente, o que a senhora acha? Porque poderia haver mais um intercâmbio, uma interface com a população nesse sentido de mostrar o que é o fundo de incentivo, Sim. de desenvolvimento, né? Porque a gente não sabe, por exemplo, Sudã, Sudene, Sudeco, Sudesul, isso a gente sabe, eu estudava quando era jovem, mas depois aí não sei se ainda existe, quer dizer, a gente tem pouca informação sobre isso, né? Sobre esses incentivos, né? Entendo. Assim, quem está no meio, como é o meu caso, o nosso olhar de dentro para fora é de que a gente está fazendo o melhor possível, né? Sim. Do meu ponto de vista, assim, tanto o Ministério do Desenvolvimento Regional como as superintendências, né, regionais, Sudã, Sudene, Sudeco, e os bancos, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste e Banco do Brasil, eles têm uma comunicação muito boa nessa parte. E se você acompanhar as páginas deles, você percebe que agora, inclusive nessa época de pandemia, ficou ainda mais, talvez tenha havido uma aproximação ainda maior, né?
mas assim, a impressão que eu tenho é que sempre é divulgado no meio muito daquelas pessoas que afins, né? Que já têm algum tipo de relacionamento sim. com esses incentivos e fundos, né? Você não vai aqui na minha fala nenhuma censura ou uma pouca divulgação desses fundos e incentivos, mas eu acho que poderia haver uma ampliação no sentido de conscientizar mais pessoas que não estão dentro daquela sistemática de fundos e incentivos. Porque existe anualmente, inclusive os bancos, eles fazem, né, a divulgação desses fundos em todos os municípios onde tem algum tipo de projeto, né, ou mesmo naqueles que ainda não têm projeto, no intuito de atrair mais oportunidades de negócios e investimentos. Mas eu acho que é sempre possível aprimorar, sim, isso aí. Porque quando você vai conversar com determinadas pessoas que têm algum tipo de empreendimento, que desenvolve determinadas atividades aqui, se você for procurar aquele pequeno empreendedor, ele não sabe o que é o FNO. Ele, ou se sabe, ele diz, nossa, mas isso é muito difícil. Eu conheço não sei quem que foi tentar e que não conseguiu. É muita burocracia. Essa visão a gente percebe que existe. E se existe é porque está faltando, talvez, uma maior divulgação disso aí. E quem pode, doutora, buscar que tipo de empresário, qual atividade, quem pode chegar até um fundo desse de incentivo para fomentar a sua empresa ali, o seu negócio? Bom, qualquer cidadão. A lei que rege esse fundo estabelece que pode ser beneficiário dos fundos qualquer empresa, pessoa física ou jurídica, que exerça qualquer tipo de atividade econômica na região, no caso do FNO, na região norte, né? Integrada pelos 7 estados que hoje integram a região norte, que qualquer pessoa, física ou jurídica, da área comercial, de serviços, agroindústria, indústria, pecuária, enfim, pode acorrer a esses incentivos, desde que aquela atividade que ele executa seja uma atividade eleita como prioritária para o desenvolvimento regional por um documento que chama Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia. Esse documento ele é aprovado pelo Conselho Deliberativo da Sudã e ali estão elencados todos os setores considerados prioritários para o desenvolvimento regional. Ele encontra isso aonde? No site? No site da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, e você pode buscar no Google qualquer tipo de informação. No próprio site do Ministério do Desenvolvimento Regional, a gente acessa, consegue, o PRDA chama. Basta jogar PRDA, Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia. Esse plano ele foi aprovado em 2019 pelo Conselho Deliberativo da Sudã e ele tem vigência de 4 anos, 2020, 21, 22 e 23. Então, toda e qualquer atividade que esteja ali dentro, elencada como considerada como prioritária para o desenvolvimento regional, a pessoa que eventualmente executar aquela atividade é um potencial beneficiário, eu costumo dizer, né? Agora, sair da condição de potencial beneficiário para efetivo beneficiário, né? Aí existe uma série de procedimentos que as pessoas têm que ter. Tem que organizar uma série de documentação, mas isso também tudo consta de legislação muito facilmente acessível, né, nos sites dessas superintendências, enfim. Nós vamos para o intervalo e já a gente volta e a doutora Silene vai estar aqui explicando melhor como você pode, quais os documentos que são necessários para algumas atividades e como você pode ser beneficiário efetivo e conseguir aí uma ajuda para que você possa desenvolver melhor a sua atividade aqui na região amazônica. Depois do intervalo a gente volta aqui no nosso Bem Família. Você sabia que existe implante dentário pirata? Aqui no Brasil, estima-se que cerca de 20% dos implantes não têm garantia de procedência. E isso não sou eu quem estou falando. É uma estimativa da ABIMO, a Associação de Indústria e de Equipamentos Médicos e Odontológicos. O uso desses implantes pode causar queda de dentes, graves infecções e, é claro,
o prejuízo financeiro. Você sabe como evitar a pirataria dos implantes? É só você procurar uma clínica referência em implantes dentários, com profissionais especializados, que o sucesso do seu tratamento vai ser garantido. Você quer saber mais? Então aponte a sua câmera para o QR Code e agende a sua consulta de avaliação ou ligue para o 3277-8330, que também é fixo o WhatsApp. Eu vou estar aqui te esperando. Oral Sim Ananindeua. Nossa família constrói sorrisos. Olá, tudo bem? Estamos de volta e estamos conversando aqui com a doutora Silene Dória. Ela é procuradora federal de carreira da AGU. Há 25 anos atua na área de fundos e incentivos fiscais voltados para o desenvolvimento regional. Entre os principais cargos exercidos estão Procuradora-Geral da Sudã e Secretária Nacional de Fundos do Ministério da Integração, hoje Ministério do Desenvolvimento Regional. Depois dessa apresentação aqui, né, doutora, já fica bem claro que a doutora gosta do assunto, né? A gente está falando, vamos nos ater agora nesse bloco, na questão dos incentivos, doutora Silene. A gente estava conversando aqui em off e a gente vê que nós precisamos, né? E ela tem esse canal no YouTube, nas mídias sociais, que exatamente esclarece, né, o passo a passo que você vai dar para buscar esses incentivos, esse incentivo, né, buscar o FNO, buscar esses fundos, né, essa ajuda que aqui na Amazônia, a senhora falou que a gente tem aqui uma espécie de guarda-chuva, né, de cobertura para os nossos empresários, microempresários, né. E eu queria que a senhora falasse como vem isso. A Constituição aponta, diz que tem que amparar a população guardando as características de cada região. E depois eu queria que a senhora colocasse o passo a passo como funciona esse mecanismo para ajudar o nosso empresário. Se a gente for olhar a questão dos incentivos fiscais aqui na Amazônia, né, a gente vai perceber a origem vem muito antes da própria Constituição de 88, né? Porque desde a década de 60, 70, na época do governo militar e da filosofia do integrar para não entregar, né? Sim. Já havia o estímulo à vinda de investimento aqui para a Amazônia, né? E os incentivos fiscais se originaram exatamente lá naquela época. Incentivos fiscais, no caso, quando eu falo, eu me refiro à redução do imposto de renda, né? O nosso bate-papo aqui até então estava sobre o FNO, que a gente já vai voltar. Eu estou colocando isso só para contextualizar que antes mesmo da Constituição Federal de 88 eleger a redução das desigualdades sociais e regionais como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, já havia esse olhar do governo federal aqui para a Amazônia, como que num reconhecimento de que as desigualdades e as especificidades regionais, geográficas, culturais, sociais, exigiam esse olhar especial. E no início até pela questão da ocupação também, né, doutora? Sim, a ocupação da Amazônia, para a ocupação da Amazônia, esses fundos e os incentivos fiscais foram um fator fundamental de decisão, né? Porque como a gente conversava no intervalo, quem é que vai vir investir na Amazônia, deixar de investir em São Paulo, no Sul ou no Sudeste, onde tem toda uma estrutura, uma infraestrutura e logística para vir investir no Marajó, que para você levar uma verdura daqui para a minha cidade, Breves, você leva 12 horas de barco, né? Então, realmente, a política de incentivos fiscais adotada pelo governo federal aqui para a Amazônia é fator essencial de atração de investimentos, né, e de atração de geração de emprego e renda para cá, fundamental. Não à toa a nossa Constituição Federal elegeu a redução das desigualdades sociais e regionais como um dos objetivos fundamentais da República. Mas não basta eleger um determinado objetivo como fundamental, né? O governo tem que dar a condição necessária para que esse objetivo fundamental seja efetivamente alcançado e realizado. E é aí que vem, como eu estava fazendo a comparação com a pirâmide, em que no topo da pirâmide está a Constituição,
e que na própria Constituição é dito que tem que ser criado programas e políticas, né, para que haja essa efetiva realização do objetivo. E vem então a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, instituída em 2007, né, em princípio. Aí você observa, olha o delay que há entre a Constituição de 88, que estabeleceu como prioridade a redução, como objetivo fundamental, né, a redução das desigualdades sociais e regionais, e somente em 2007 é então instituída a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que na verdade nem funcionou de maneira tão eficiente e eficaz. Tanto é que em 2019 houve a instituição da nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que é a que hoje está em vigor, né, instituída pelo Decreto 9.810, de maio de 2019, e a PNDR é, então, o instrumento de planejamento de toda essa política que visa reduzir desigualdades regionais, né. Na esteira da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, os estados, as regiões, perdão, ficaram incumbidas de cada uma criar o seu próprio Plano Regional de Desenvolvimento, e foi então que em 2019 foram aprovados os planos regionais de desenvolvimento da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Oeste. Esses planos, eles têm todo um disciplinamento lá da própria PNDR. A PNDR estabelece os princípios, as diretrizes, as estratégias necessárias e que devem ser adotadas no intuito de promover o real desenvolvimento, né, da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Oeste. Então, esses planos regionais de desenvolvimento é onde estão afunilados os programas, as ações e os projetos eleitos como prioritários para o desenvolvimento regional. Então, vem numa pirâmide, Constituição estabelecendo como objetivo fundamental da República a redução das desigualdades sociais e regionais. Vem, então, os instrumentos de planejamento dessa política, que são a PNDR em âmbito nacional e os planos regionais de desenvolvimento no âmbito regional. E, em seguida, mais abaixo da pirâmide, os programas, as ações e os projetos. Mas não basta a gente ter o como fazer, que é o que diz a PNDR e os planos regionais. Tem que haver condições, né? Isso. É um instrumento de planejamento que diz como promover a redução das desigualdades regionais. Agora, com que recursos fazer isso é que, então, nascem os instrumentos de financiamento dessa política, que, no nosso caso, aqui na Amazônia, são os fundos constitucionais, o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, o FNO, o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, o FDA, e os incentivos fiscais da redução do imposto de renda e do reinvestimento, que é uma outra modalidade de incentivo fiscal. O nosso catador de caranguejo, assim, lá de Bragança, e o nosso do açaí, eles entendem isso, será, doutora? Como é que busca isso? Como é que funciona essa... Como é que eles alcançam eles buscam esse incentivo? Olha, em tese, eles devem buscar, assim como todo e qualquer beneficiário daquele fundo ou daquele incentivo, junto aos órgãos de governança desses fundos, né? E eles precisam, então, ter a condição necessária de enquadramento, porque cada tipo de projeto, cada tipo de instrumento que eles buscam, o FNO ou o FDA, ou os incentivos fiscais, são espécies muito diferentes, né? Instituídos por normas diferentes, regulados segundo requisitos e condições legais diferentes. Então, tudo vai depender de qual é o objetivo do projeto e qual é o tipo de financiamento ou de incentivo que eles buscam, né? E disse que engata muito na questão do projeto, é verdade? Que às vezes o projeto não é bem elaborado, bem trabalhado, e às vezes perde aquele incentivo. Sim, essa questão da elaboração do projeto e da falta, talvez, de uma assistência técnica, ou de uma assessoria um pouco melhor, é uma realidade daqui, né? A gente tem uma coisa que eu costumo colocar, está previsto como um dos princípios da Política Nacional de Desenvolvimento Regional o respeito à diversidade regional, né? Como a gente conversava no intervalo. Como, então, pretender que realmente se exercite esse respeito à diversidade regional se o batedor de açaí está desenvolvendo uma atividade econômica que gera emprego e renda aqui?
mas ele não tem ideia do que é lucro real. Como assim apuração de lucro real? O que é isso, né? E essa é uma das exigências para que qualquer empreendedor que tenha a pretensão de acessar o incentivo fiscal da redução do imposto de renda, ele tem que ter essa condição. Então, existem, embora o princípio na PNDR esteja lá esculpido esse princípio de que deve haver o respeito à diversidade regional, de outra banda, a gente não observa essa conscientização daquele pequeno empreendedor, do catador do caranguejo ou do batedor de açaí, né? Mas existem... Onde ele pode buscar essa ajuda técnica? Então, dependendo da atividade que ele executa, né? E do porte, do financiamento, ou enfim, ele tem a condição de buscar isso junto às próprias superintendências ou junto ao Banco da Amazônia, que é, no caso, o Banco de Desenvolvimento Regional aqui da nossa região, que existem alguns programas que prestam essa assistência técnica, né? Mas, fundamentalmente, as pessoas procuram buscar mesmo no setor privado, né? Uma assessoria técnica. E o ideal, a meu ver, para que seja, então, respeitada o acesso amplo à informação, que isso tivesse de maneira muito aberta e muito clara nos órgãos gestores, né, desses fundos e de incentivos. Né? Então, fica aí a dica, né? E a gente aqui no programa solicita até aos órgãos que são fomentadores, né, desses incentivos, os bancos, que procurem os veículos de comunicação, né, para que possam difundir, né, isso, mais colocando numa forma mais ampla, para que as pessoas possam entender, para não ficar só na questão das pessoas afins, né, de quem já trabalha com isso, de quem já teve alguma vez, né, já participou de algum incentivo. A propósito dessa situação, eu quero dizer até uma informação, não sei se as pessoas têm conhecimento, como eu disse, as pessoas que têm conhecimento normalmente são aquelas pessoas que já acessam os fundos, né? Mas existe um programa no Banco da Amazônia que chama Ação Itinerante, Programa Itinerante, em que eles visitam, o Banco da Amazônia visita os municípios anualmente para difundir o FNO, no caso, né? Eu não sei até que ponto essa informação chega naquela pessoa que nunca acessou. Sim. Né? E não apenas para aquelas que, de alguma forma, já têm algum tipo de relacionamento comercial com o banco, né? Institucional com as superintendências. Mas isso é muito importante, porque o que eu noto da minha vivência é quem conhece como funciona é porque já está dentro. Verdade. Quem nunca acessou, muitas vezes não sabe nem como é que funciona. A senhora, doutora, vamos supor, se alguém ligar para a senhora, buscar no seu site, só para a gente colocar na tela? A criação desse canal no YouTube, né, eu preciso deixar isso muito claro, assim como a minha página no Instagram já era uma página minha pessoal, que eu venho paulatinamente convertendo numa página um tanto mais profissional. Um perfil mais profissional. Mas no Instagram eu tive a cautela de consultar o meu órgão de origem, né, que é a Advocacia Geral da União. Fiz uma consulta sobre a possibilidade jurídica de eu criar o canal para falar sobre esse tema, de modo que não houvesse nenhum conflito de interesse com relação à minha carreira. E eu tive a felicidade de receber um sim da AGU, né, com determinadas limitações, obviamente, e que é preciso deixar claro que esse canal não é um canal de assessoria técnica individualizada. Eu falo lá de um modo geral, como eu sou autorizada a falar pela própria Constituição, que isso é uma espécie de magistério, portanto não existe nenhum tipo de incompatibilidade com o meu exercício do cargo, né? E assim, eu procuro buscar as informações nas fontes, né, de informação, que são os órgãos gestores. A senhora já trabalha na fonte, né? Sim. O MDR, o Banco da Amazônia, a Sudan, enfim, todas as superintendências, elas têm um painel de informação riquíssimo, né? E a informação hoje é acessível a todo mundo. Quando eu tenho alguma dificuldade, eu vou pela ouvidoria e tenho conseguido todas as informações necessárias para poder prestar informação para o meu público. Esse caminho o público pode buscar, né? Sim, também pode buscar.
No caso, os vídeos que eu tenho, como eu te falei no intervalo, eu optei por começar falando do começo, como Sim. tudo deve ser na nossa vida. Não adianta eu entrar falando de como você deve fazer para buscar recursos dos fundos constitucionais se eu não explicar para você por que que existe esse Esses fundo, fundos, né? Qual vai ser o seu papel quando você tomar recurso desse fundo, né? Então, mostrar que isso deriva de um objetivo fundamental da República, Um direito, que né? existe um plano regional de desenvolvimento e que você tem que seguir aquele plano, e que esse recurso é um instrumento de financiamento, mas que você tem uma responsabilidade social a partir do momento que você recebe aquele recurso, não é simplesmente você pegar o recurso e aplicar da maneira aleatória ou como você bem entender. Eu julgo que isso é absolutamente importante, até porque quando a pessoa sabe dos seus direitos, ela entende que aquele recurso deriva de um plano de trabalho do governo, que você vai estar numa via de mão dupla com o governo, realizando um objetivo fundamental da República, que é reduzir desigualdades regionais. Você se sente mais responsável pela alocação daquele recurso, pela prestação de contas que você tem para com a sociedade, porque você não pode perder de vista que esse recurso esse recurso advém da participação do próprio, através de arrecadação de impostos e Sim, tudo, não é? sim. Não O é FNO... é um direito, é um dinheiro que vem gerado pela própria população, Isso, né? por você mesmo, né, que vai ter acesso. Porque a origem dos recursos do FNO, por exemplo, dos fundos constitucionais, eles derivam do produto da arrecadação do imposto de renda e do imposto sobre o produto industrializado. Então, como é que funciona isso? 3% do valor total arrecadado anualmente está lá na Constituição e na lei que criou os fundos constitucionais, né, que é a Lei 7827 de 89. Lá é dito que na proporção de 1,8 para o FNE, 0,6 para o FNO e 0,6 para o FCO, isso são os 3% do produto da arrecadação do imposto de renda e do IPI. Então, é recurso público na veia, né? É uma renúncia que a União faz, por assim dizer, né, em prol de uma determinada região. Então, quando você compreende isso, eu quero crer que a pessoa, ao acessar esse recurso, ela vai ter um pouco mais de responsabilidade com a aplicação daquele recurso. Com certeza. O tempo ficou, já deu, o pessoal já está ali levantando o braço. E a gente agradece muito, doutora Silene Doria, pela sua presença aqui. Esse é um assunto realmente que levaria vários programas para a gente expor. Com certeza, buscaremos mais uma vez a sua consultoria aí num outro momento, porque esse assunto permeia toda a nossa região aqui, né? Foi muito importante a sua participação no nosso programa Bem Família. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, a generosidade de toda a equipe aqui comigo, e eu fico à disposição. Prazerzão ter vindo aqui. Tá bom, e saber também que a senhora é da região, né? Marajoara, né? Sim, sou marajoara de Breves. Tá bom, então. Obrigado, doutora. A gente segue em frente o nosso Bem Família. Daqui a pouco nós temos muito mais. A Vanusa está trazendo um outro bate-papo aqui. A gente continua aqui no seu Canal 14 e também nas nossas redes sociais. Você sabia que existe implante dentário pirata? Aqui no Brasil, estima-se que cerca de 20% dos implantes não têm garantia de procedência. E isso não sou eu quem estou falando. É uma estimativa da ABIMO, a Associação de Indústria e de Equipamentos Médicos e Odontológicos. O uso desses implantes pode causar queda de dentes, graves infecções e, é claro, o prejuízo financeiro. Você sabe como evitar a pirataria dos implantes? É só você procurar uma clínica referência em implantes dentários, com profissionais especializados, que o sucesso do seu tratamento vai ser garantido. Você quer saber mais? Então aponte a sua câmera para o QR Code e agende a sua consulta de avaliação, ou ligue para o 3277-8330, que também é fixo o WhatsApp. Eu vou estar aqui te esperando. Oral Sim Ananindeua. Nossa família constrói sorrisos. E nós estamos de volta aqui no nosso Bem Família e agora conversando com a psicóloga Silvana Nova. Ela é especialista em saúde mental e psicanálise e também é mestra em educação.
Querida, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Quem nos acompanha sabe que a Silvana já esteve algumas vezes aqui conosco e a gente sempre chama essa incrível profissional porque já tive a oportunidade de estar com ela profissionalmente, sei o quanto ela é competente. Então, muito obrigada pela sua participação, querida. Eu que agradeço o convite, é sempre muito bom estar aqui com vocês. E estava comentando agora com ela aqui nos bastidores que nós vamos falar sobre um assunto muito triste, né, para todos nós, que é a questão do suicídio. Inclusive, nós estamos no Setembro Amarelo, que é de prevenção, né, a esse problema que, lamentavelmente, eu estava buscando alguns dados para conversar com você e, pasme, a questão do suicídio entre jovens de 12 a 21 anos cresceu no mundo inteiro 50%. Então, isso é muito triste, né? E nós vamos conversar com a doutora Silvana justamente sobre isso, sobre essa questão da depressão em pré-adolescentes e adolescentes que vem crescendo assustadoramente. E aí, doutora, de onde está vindo toda essa situação? Bem, eu penso assim, que para a gente poder falar no suicídio, na modernidade, na atualidade, a gente precisa entender, assim, a construção da adolescência, né? Se a gente tentar, assim, falar de suicídio e não entender o processo psíquico do adolescente, a gente não vai compreender o suicídio. Então, a adolescência é uma fase de transição entre a infância e a vida adulta. Então, nesse momento de transição, o que vai aparecer como, vamos dizer assim, o pontapé inicial? A transformação da puberdade, né? A transformação corporal. Então, essa transformação do corpo, né? Do corpo de menino em corpo de homem, de menina em corpo de mulher, conjuntamente com todas as cobranças que a sociedade, que a família e que o próprio adolescente se faz de encontrar o seu lugar no mundo. Então, é uma fase onde há sempre uma reorganização psíquica, mas que nem sempre o adolescente faz de uma forma que seja saudável. Então, quando essa saída, essa entrada ou essa saída da adolescência se dá de uma forma que não seja tão compreendida por ele, ele vai adoecer. Ele busca o caminho da patologia, no caso da depressão, e podendo levar ao suicídio quando você indaga e pergunta por que hoje está ocorrendo mais. Só eu queria explicar um pouquinho para a gente poder chegar aqui. Então, pense bem, tem um autor da psicanálise, o Lacan, ele diz que para a gente poder entender a adolescência e a experiência do entrar, do vivenciar a adolescência do jovem, eu preciso compreender 3 momentos. Porque apesar da adolescência iniciar entre 12 anos, 13, né, e até 20 anos, não é o tempo cronológico que a marca, mas é o tempo lógico, psicológico, afetivo e social. E nesse social, unido com o afetivo, é que a gente vai encontrar o suicídio, certo? Então, nessa fase, ele coloca que a gente passa por 3 momentos, o jovem, o adolescente, que seria o momento do olhar o próprio corpo, o segundo, de compreender essa passagem, o estar na adolescência, e o terceiro, de sair da adolescência. Acontece que tem muitos jovens que eles não entram na adolescência, eles negam essa entrada. Outros, eles saem muito rápido. Outros entram cedo demais. E aí a gente vai ver, olha só, compasso, quando é que um jovem, um adolescente, ele nega entrar na adolescência, que pode ser um risco para o suicídio, né? Então, e só fazendo assim uma ponte, quando eu falo em suicídio, eu preciso entender que há 3 fases. Primeiro que é a ideação suicida, é eu pensar em me matar. Sim. O segundo é buscar formas para poder concretizar isso. E a terceira seria o fato consumado. Então, apesar dos números de suicídio estarem crescendo, mas o número de ideação e tentativas ainda são maiores, do que o suicídio propriamente dito, né? É verdade. Então, voltando ao primeiro momento daquele jovem que ele não consegue se ver adolescente. Por quê? Ser adolescente implica aí assumir responsabilidades, assumir a vida adulta, significa... Aquela fase que o jovem diz, é chato. Crescer é chato, porque eu tenho que ter horário agora para acordar, para ir para a faculdade, para fazer estágio. E muitas pessoas negam isso. Isso, negam. Então, inicialmente, assim, aquele que nega, ele vai negar corporalmente, no sentido de que o meu corpo
nesse momento está sendo desejado, eu não quero ainda namorar, eu não quero ainda iniciar minha relação sexual, eu não consigo ainda ser visto pelos iguais, pelos meus amigos, como eles vão me olhar? E aí entra a questão aí da internet, Instagram, muitas postagens, as meninas postando o corpo perfeito, essa cobrança de que a mulher tem que ter um corpo X, e aí havíamos falado aí, né, sobre os cuidados que a gente tem corporal, mas que hoje há uma cobrança da sociedade excessiva. E muito cedo hoje os jovens são cobrados a colocarem silicone, a fazerem plásticas. Então, nesse momento, que é a primeira fase da adolescência, que é de se olhar, muitos negam. Aí, ao negar, eles não se sentem adequados, muitos caminham para anorexia, porque aí não querem comer e eles se olham no espelho gordos, que na verdade não estão gordos, ou comem demais. E aí ficam obesos. Olha só, anorexia e obesidade, 2 extremos. Inconscientemente, o que eles estão buscando? Não serem vistos. Porque eu muito gordo ou eu muito magro, eu não sou desejado. Afastado. Eu sou afastado, eu nego a adolescência, que é importante para a vida adulta, e eu me mantenho criança. Mas tudo isso é de uma forma inconsciente. Ele não elabora isso conscientemente. Ah, mas o que pode contribuir, o que pode ajudá-lo, né, a não se olhar assim? É quando os pais aceitam que esse filho está entrando na adolescência. E muitas vezes os pais negam, ai, meu filho é bebê, não, ele não cresceu, ele não pode namorar, ele não pode ficar. E aí imagine, né, enquanto os pais negam, e aí depende muito da questão dos valores familiares, da religião, a internet, a mídia, a televisão estão cobrando dele um corpo de homem ou um corpo de mulher. Aí ele se isola, né? Ao se isolar, ele muitas vezes deprime, não quer manter esse contato, passa muito tempo no videogame porque é uma forma também de isolamento, porque se eu fico na internet, no WhatsApp, eu me escondo. Fica muito mais fácil para mim falar. Até para eu me relacionar vai ser ótimo, porque ninguém está me vendo. Ninguém está me vendo e eu me escondo. E aí marco o encontro, aí o risco que se tem de você se envolver com pessoas estranhas. Então, é um momento que os pais deveriam aceitar, porque eu sei que não é fácil, muitas vezes os pais também não enxergam essa transição e ele cada vez mais vai se isolando. O segundo momento, que seria da compreensão da adolescência, é quando ele realmente começa a se olhar, e tem uns autores que colocam assim, pensar a adolescência, e aí eles fazem aquele jogo de palavra, a morte, porque amor e morte, porque eles amam os pais, né? Mas, no entanto, na adolescência eles começam a deparar com os pais que não são mais idealizados. E se fala muito nos lutos que o adolescente vive, que é o do corpo infantil, dos pais idealizados e de uma nova identidade. Então, nesse momento de compreensão, de compreender, se ele não tiver aí questão de estrutura familiar, de amigos que ele possa contar, uma escola, uma equipe de saúde ou políticas públicas que possam atender, escutar, ter essa escuta do adolescente, a tendência é cada vez mais ele ir se isolando. E aí desencadeando depressão. Eu não posso dizer que toda depressão leve ao suicídio, mas a depressão é um componente do suicídio. Certo. E assim, ainda tem uma questão que a gente observa, que é a questão hormonal. Sim. Que também influencia nesse... Eles ficam mais irritados, eles ficam mais arredios. Então, realmente, como você falou, é uma fase muito difícil. Então, com o que você disse para nós aqui, a questão dos pais é muito importante. Perceber esse momento, conversar bastante, não deixar também que esse menino e essa menina se isolem, né? Tanto que um dos fatores, né, que contribui para a ideação, e aí a gente precisa entender uma coisa, que é normal que durante a adolescência o jovem tenha ideações suicidas. Que ele pense, aí isso aterroriza os pais, né? Sim. Como se não pudesse pensar na morte. E a morte é um tema extremamente presente na adolescência, por quê? Porque é um momento justamente, não só por conta dos hormônios estarem ali provocando irritabilidade, alternância no humor ou no comportamento, mas também porque é um momento que o adolescente se vê que a vida, a partir da adolescência, da puberdade, o corpo dele não vai mais crescer. Ali a finitude do corpo, porque a partir dali ele vai começar a envelhecer. Então ele se depara com o tema morte, que meus pais já estão na meia idade, meus pais podem começam morrer. A ver os avós, meus avós morrendo, né? Então é todo um processo aí realmente de luto. Sim. E se esses pais não tiverem preparado, esse humor que já está influenciado pelos hormônios, tende cada vez mais a aumentar, seja para deixar ele no estado maníaco, de euforia,
ou num estado de tristeza e de isolamento. E é interessante que existe um termo, como eu trabalho com a psicanálise, que é chamado assim, é passagem ao ato. Quando eu não consigo elaborar, o processo de elaboração psíquica por Sim. conta dessa fase, que é uma fase de reorganização psíquica, de reorganização pulsional, em que sentido? Eu vou reorganizar aquela criança que existia numa nova criança. Então, há uma morte de uma parte dessa criança. Mas a outra criança, ela vai existir em nós para o resto da vida. Sim. Então, sempre nós adultos temos essa criança presente. Então, se eu não consigo, se meus pais não conseguem lidar comigo, se eu não tenho na escola professores especializados ou tendo algum conhecimento, né, do assunto, técnicos formados, uma equipe, por isso que o suicídio ocorre muito mais em classes sociais mais baixas, porque isso é frescura. Né? Não que na classe alta e classe média não ocorre, porque eu venho recebendo muitos pacientes de classe média, classe média alta, com ideação suicidas e tentativas. Graças a Deus, nenhum chegou a se matar. Né? Mas muitas vezes por chamada de atenção, né, dos pais. Os pais estão em processo de separação. Sim. E como eles estão tentando buscar essa separação, ele não consegue compreender. E os pais, muitas vezes, na alienação parental, né, pensando cada vez mais um se vingar do outro, não conseguem passar por esse processo de forma mais tranquila, conversando com o filho, mostrando que vão se separar, mas o fato de separar não vão deixar de ser pai e mãe. Isso gera, novamente, motivos ou sensação de inutilidade, de que eles não são aceitos. E outra coisa muito frequente também que pode levar ao suicídio, que eu venho encontrando na clínica, no meu consultório, a automutilação. O adolescente, ele se automutila, se cortando com gilete, com tesourinha, e também se queimando com cigarro. Eles fazem isso com que intuito, Silvana? Então, o objetivo deles é interessante, relato, a gente vê na literatura e vê na prática clínica, né? De que assim, eu não sou visto, eu não sou olhado, eu não sou enxergado, eu estou numa angústia, eu estou numa dor, eu estou no sofrimento. Então, eu preciso inscrever essa dor psíquica no meu corpo. Então, é uma forma deles sentirem isso na pele, né? E é interessante que, quando eu falei da passagem ao ato, se eu não consigo elaborar tudo isso, eu vou fazer algo. Por quê? O adolescente que tem um diálogo, o adolescente que é acolhido, que é amado, que é compreendido, ele vai conseguir passar por essa fase, né, de transição, de angústia, de ambivalências, de dúvida, de contradição, e sair da adolescência e ingressar na vida adulta. Quando ele não consegue, quando ele não recebe esse apoio, ele começa a se entristecer. Então a vida perde o sentido. As duas perguntas da adolescência é quem eu sou, para onde eu vou, o que eu quero ser, por que eu estou aqui, elas não são respondidas. E no momento, na atualidade, onde tudo é muito passageiro, né, tudo é líquido, tudo é muito cobrado, tudo é muito exposto. Tudo muito fugaz. Se eu não tenho ali esse amparo, então ele vive muito desamparado, ele vive muito abandonado, não só externamente, mas psiquicamente. Então eu vou lá, eu me mutilo. Me mutilo não só para aparecer, para chamar a atenção. Agora, quando isso é frequente, eu posso chegar a cometer o suicídio. E aí vem também, que é uma forma de passagem ao ato, quando eu não elaboro, quando eu não simbolizo, o excesso de tatuagens, os piercings. Eu estou tentando tapar buracos da minha vida, buracos da minha existência, né? Então, nós já conseguimos ver jovens totalmente tatuados e cheios de piercing. Exatamente. O que é diferente, né? Um coloca uma tatuagem aqui, um piercing aqui. Não, mas um desequilíbrio mesmo, isso, né? Eu me tatuo para poder me fazer notar. Então, não importa se eu vou chamar a atenção de uma maneira negativa, pejorativa, mas o importante é que eu apareça. E a gente não pode negar também que o fato de alguns adolescentes quererem viajar, saírem de casa, e ocorre muito isso, né? De vez em quando aparece no Face, no Instagram, até porque uma mãe chamando a atenção sobre isso. Até porque as redes sociais estão lotadas e mostrando, né, todo jovem indo para a Disney, jovem em Fernando de Noronha, jovem, isso dá uma angústia nos jovens que muitos não podem ir, né? Isso, e fora assim, o que é muito mostrado a nível de perfeição, né? Hoje as pessoas colocam nos seus stories assim, que elas acordam, então elas acordam, elas malham, elas caminham, elas vão para a aula da cedo aqui, faz isso, faz aquilo, cozinham, vão para um restaurante. Então, que adolescente ou que adulto é esse que consegue dar conta de tanta coisa e eu mal eu não consigo de me levantar, de assistir uma aula online, né, em época de pandemia, e aí trazendo a pandemia, né?
que A pandemia também agravou demais, isso, né? porque eles foram retirados do seu meio social, foram retirados da escola, que é um local, né, um espaço assim, de muita importância para eles, porque se socializam, que como a adolescência é um período de separação dos pais, eu preciso me separar dos pais para me ver novamente, porque eu preciso desgrudar para me enxergar diferente dele e saber que eu sou uma outra pessoa, porque até então os filhos são muitas projeções dos pais. Na adolescência, ele começa a dar essa importância enorme para o que os amigos pensam, para o que os professores dizem, para o que a mídia diz, para o que sei que lá. Então, é um período que eles se cobram e começam a verificar essa contradição. Como é que alguém pode fazer tanta coisa ou não? Então, na pandemia, eles perderam esse espaço. E agora a gente vai para um assunto assim crucial. Como é que eu observo que o meu filho está tendo essas características e que momento eu tenho que correr e procurar ajuda psicológica? Então, a automutilação é um exemplo disso, e é interessante que eles se automutilam em lugares para não serem observados, né? Tanto que eles chegam comigo no consultório e dizem, doutora, olha aqui. Então, às vezes, eu sou a primeira pessoa a ver. E aí, quando é um amigo que vê, é melhor, porque um amigo pode, naquele momento, dar um suporte, então significa dizer que ele tem um vínculo. Além de mim. Mas quando ele mostra para mim, claro que é bom, que ele vai formar um vínculo comigo. Mas é ruim porque ele não teve ninguém para poder mostrar antes. Então, a automutilação é um ponto. A tristeza excessiva, porque a ideação suicida, até chegar no suicídio, né, ele dá sinais, ele fica mostrando que ele não quer sair, ele não quer conversar. E é importante também entender, só para não misturar, que o jovem que fica no quarto, isolado, mexendo no celular, nem sempre esse quer ter ideação suicida. Faz parte do processo da adolescência. Processo, talvez até mesmo do próprio temperamento. Que ele precisa. É o temperamento e também o processo. Aí os pais precisam verificar. Não, ele está ali no quarto, mas ele quando sai do quarto, ele interage, ele conversa, ele participa, ele se envolve com assuntos da casa, ou ele nunca mais se envolveu, nunca mais quis falar. Então, uma tristeza profunda, um choro frequente. Às vezes, usar roupas que ele nunca usava, sabe? Assim, de repente, ele muda totalmente, assim, da noite para o dia. Um cabelo, um comportamento, uma forma de ser. Quando ele começa a escrever, deixar no quarto dele bilhetes, cartinhas, né? E falar. Ele fala, às vezes ele diz, eu tenho vontade de morrer, eu quero morrer, eu quero sumir. E às vezes não se leva em consideração isso. Gente, muito importante, é um tema que daria um programa inteiro, mas o que a gente tem que deixar claro aqui para as pessoas é que a gente precisa evitar tudo isso, porque a adolescência deve ser vivida, apesar de difícil, de uma forma saudável, né, doutora? Então, você percebeu esses sinais que a doutora está falando aqui? Leve a um psicólogo, não tenha medo, isso é totalmente errôneo pensar que psicólogo é coisa de gente maluca, não é. Quanto mais saudável a gente tiver a nossa saúde mental, muito melhor. E você também, pai e mãe, procure ajuda para que você possa lidar melhor com essa situação, ok? E só para concluir, assim, só para finalizar, né, essa questão de darem sinais, os pais, eles cobram muito, porque ou cobram muito ou cobram de nada, né? Então, por conta do trabalho, eles se tornam ausentes, ou quando chegam perto é só para cobrar. Então, o que eu escuto muito dos meus pacientes, dos meus jovens, adolescentes, é de que muitas vezes os pais chegam para eles só cobrando, só exigindo. E às vezes eles chegam para os pais e dizem, eu estou triste, eu queria só o teu colo. E nesse momento, quando ele fala, pai, mãe, eu estou triste, ele está nessa dualidade, nessa ambiguidade de ser criança, não ser mais criança, de ser adulto, de querer encontrar o lugar. E às vezes o pai e a mãe dizem assim, olha, isso é besteira, para com isso, vai estudar, vai fazer alguma coisa. E o que menos que eu ouvi naquele momento é uma reclamação, é uma crítica. Então, nesse momento que seu filho chegar para você, chegue, dê colo, converse com ele, abrace, que amar. Os pais até amam, sabe? Mas às vezes eles esquecem externar que amor mesmo o amor significa cuidar, significa lidar, significa escutar. Então o que eles mais querem é isso, é ser escutado, é serem acolhidos, é serem amados. Poxa, excelente, doutora Silvana. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Bem Família. Certamente foi de grande importância para o nosso telespectador. E não esqueça, nós estamos passando pelo Setembro Amarelo, que é o mês de combate ao suicídio. Tá bom, gente? Doutora, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço e estarei sempre aqui à disposição de vocês para quando vocês precisarem. Obrigada também. E é isso, gente.
Não saia daí que o Bem Família volta já já. Você sabia que existe implante dentário pirata? Aqui no Brasil, estima-se que cerca de 20% dos implantes não têm garantia de procedência. E isso não sou eu quem estou falando. É uma estimativa da ABIMO, a Associação de Indústria e de Equipamentos Médicos e Odontológicos. O uso desses implantes pode causar queda de dentes, graves infecções e, é claro, o prejuízo financeiro. Você sabe como evitar a pirataria dos implantes? É só você procurar uma clínica referência em implantes dentários, com profissionais especializados, que o sucesso do seu tratamento vai ser garantido. Você quer saber mais? Então aponte a sua câmera para o QR Code e agende a sua consulta de avaliação ou ligue para o 3277-8330, que também é fixo o WhatsApp. Eu vou estar aqui te esperando. Oral Sim Ananindeua. Nossa família constrói sorrisos. E agora chegou aquele momento que todo mundo estava aguardando, que é o nosso Receita Bem Família. E hoje, quem vai apresentar para a gente uma receita que faz muito sucesso lá na família dela é a nossa querida irmã Vânia Pantoja, que é casada com o nosso amigo João. Olha, um grande beijo para esse casal. Então, pode pegar papel e caneta e anotar essa receita especial. Vânia, muito obrigada pela sua participação, hein? Um beijo. Oi, gente, tudo bem? Fui convidada a trazer uma receita bem simples e fácil para você fazer no seu final de semana. Tenho certeza que você vai amar. A minha família ama. Então vem comigo que o frango de forno que eu vou fazer é uma delícia. Então vamos à receita. Você vai precisar de 1 kg de peito de frango temperado com alho, limão e sal, tá? Somente isso. Também vai precisar de 200 gramas de queijo, tá? Prato, mussarela, o qual você preferir, e presunto, 200 gramas também. E de uma porção de molho branco, tá? Pra gente montar essa receita super fácil, prática e rápida, tá bom? Você vai precisar de um peitinho de frango, você vai abrir num prato, tá? Colocar uma fatia de queijo, tá? Você vai, no caso, partir essa fatia e colocar metade dela e metade de uma fatia de presunto. Vai enrolar bem enroladinho, bem bonitinho, tá? Essa receita não tem segredo. E assim você vai colocar no refratário todos os rolinhos que você montou. É bem fácil, gente, não precisa untar, tá? Depois de finalizada essa primeira etapa, você vai fazer o molho branco, tá? 500 ml de leite com 2 colheres cheias de amido de milho. Vai levar ao fogo, quando virar aquele mingauzinho, você apaga e acrescenta 2 caixas de creme de leite, tá bom? Feito isso, você vai cobrir o seu frango no refratário com esse molho, regar ele todinho, colocar o queijo e vir com um pacote de queijo parmesão ralado em cima para finalizar. E você vai levar 40 a 45 minutos ao forno. Olha só que lindo ficou, gente. Eu espero que vocês gostem muito. Só servir agora com arroz branco e uma saladinha e se deliciar. Beijo! E nós chegamos ao fim de mais um programa Bem Família. Mas antes, eu quero falar uma experiência muito legal que nós tivemos, eu e meu marido, no sábado que passou. Nós fomos caminhar naquele Porto Futuro e chegando lá nós encontramos um grupo de jovens que é da Igreja Batista Missionária da Amazônia e eles estavam realizando uma ação muito legal, falando sobre a importância da vida do jovem, louvando para os jovens e para todos que estavam ali. E eles nos abordaram, estavam entregando mensagens maravilhosas e nós resolvemos então registrar esse momento e falar para você que é jovem que esse é o melhor momento da sua vida. Aproveite com sabedoria, com alegria e a gente quer parabenizar esse grupo de jovens por essa ação tão legal, né, amor? Com certeza. Então, parabéns para todos os jovens que estão ligados no programa e em especial para os nossos jovens lá da IBMA, que estavam ali no Porto Futuro. Inclusive, cantamos uma música com eles. Cantamos uma música com eles. Gospel, foi muito bacana.
E aproveitando esse setembro para a gente desejar muita saúde, muita paz. E os jovens, sempre que tiver algum problema, procure os pais, né? Conversar com os pais e os pais também, ter aquela atenção toda especial com o jovem e nunca esqueça, procurar uma igreja, procurar ter uma sintonia, uma intimidade com Deus, para que os problemas que todos nós temos, eles sejam resolvidos, né? De uma forma com mais calma, com mais tranquilidade, e a gente possa passar pelos problemas e eles vão ficando para trás, tá bom? Gente, muito obrigado. Foi mais um Bem Família. Continue ligado na programação e também a gente conta com vocês nas nossas mídias sociais, no Facebook, onde mais? No Instagram e no YouTube. Tá bom? Beleza? E até o próximo fim de semana, até o próximo sábado. A paz do Senhor a todos e até o próximo sábado. Programa Bem Família. Oferecimento Oral Sim Ananindeua. Nossa família constrói sorrisos.